bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus, estamos começando aqui pela nossa Rede Século XXI, o nosso programa Vida e Saúde. O programa que você sabe, essa marca registrada aí no seu coraçãozinho. A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, minha gente, caminham sempre juntas. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Sinira Soledade. Ela é médica reumatologista com doutorado em Clínica Médica e Reumatologia pela Unicamp. Aceitou o nosso convite hoje para falar tudo aquilo que a gente precisa saber. Artrite, artrose. O que é uma, o que é outra? Qual é a diferença? Quais são os sintomas? Quais são os tratamentos? Hoje a gente vai aprender. Você que está com aquela dor na articulação, que já acorda, que já levanta com dores, é a oportunidade que a gente tem de entender e buscar tratamento, viu? A doutora já se encontra aqui. E é claro, o programa fica muito mais interessante quando você participa. O telefone é de graça, 0800 777 0021, 0800 777 0021, para você ligar, interagir, fazer a sua pergunta. No final, olha aqui, no final temos São Peregrino, coloca São Peregrino aqui. No final, eu quero fazer uma oração especial para você, pedindo essa graça, essa bênção, também por intercessão do São Peregrino, por sua saúde física e espiritual, viu, gente? Vai ligando, tem o telefone? 19 3871 9620, tá aí, ó, 19 3871 9620. A nossa superprodução, é claro, preparou a matéria sobre artrite e artrose. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Sinira sobre o tema de hoje. Portanto, vai ligando para o seu vizinho, vai interagindo conosco, vai já encaminhando a sua pergunta, porque o programa Vida e Saúde já está no ar, ele é seu. Vamos à matéria. A artrite e a artrose são doenças distintas, mas ambas ocorrem nas articulações. Então, como diferenciá-las? Existe uma certa confusão no termo artrite e artrose, até porque a origem da palavra artrite significaria inflamação numa junta. E artrose, muitas vezes se usa esse ose com alguma denotação de degeneração. Então, para ficar um pouco mais simples, vamos dizer assim, artrose é o desgaste, artrite é a inflamação. Às vezes, um desgaste, quando você tem um joelho desgastado, por exemplo, se você forçar muito aquele joelho, ele vai inchar. Então, ele vai estar naquele momento inflamado, você pode até dizer, eu tenho uma artrose e nesse momento meu joelho está com uma artrite. E para confundir mais ainda, pessoas que têm uma doença reumática chamada artrite reumatoide, o joelho às vezes vai se gastando. Então ele é uma artrite que às vezes se gasta e vira uma artrose. A artrite, ela tem várias origens. Ela pode ser uma doença dita autoimune, ou seja, o que é autoimune? Nós temos um sistema no nosso corpo que defende o nosso organismo de uma infecção, de um vírus, de uma bactéria, de um fungo. Esse sistema, às vezes, ele fica meio maluco e começa a agredir o próprio corpo. Então, isso seria uma artrite autoimune, da qual você pode ter vários nomes. Artrite reumatoide, o lúpus, as espondilites, as espondiloartropatias. Então, essa é uma das origens mais comuns das artrites. Também a artrite ligada à gota, do ácido úrico, e tem as artrites ditas traumáticas, quando você, por exemplo, torce um tornozelo, você rompe um ligamento no joelho. É uma inflamação também, mas a origem disso é um machucado. As artroses, elas têm, primeiro, o componente genético, uma tendência disso. Segundo, as artroses também têm uma ligação com trauma. Então, essas são talvez as causas principais, tanto da artrite como da artrose. Quem está mais propenso? As pessoas de mais idade. Existe um fator genético muito importante, hereditário. Então, as pessoas, por exemplo, que têm o pai ou a mãe, os dois, ou o avô, a tia, com desgaste, principalmente se tiver ainda, falando em pernas, os joelhos um pouco tortos, ou para fora ou para dentro, essas pessoas, infelizmente, elas têm uma propensão maior de ter a artrose. Já a artrite, como inflamação, como doença não ligada a desgaste, ela pode acometer qualquer pessoa. Existe uma diferença bem importante na artrite e na artrose, quando a gente fala da artrite como uma doença que inflama e da artrose uma doença que é o desgaste. No desgaste, você geralmente sente um certo alívio das suas dores quando você está em repouso. Então, quem tem um desgaste no joelho, às vezes na coluna, nas mãos, quando para de mexer, para de andar, para de exercitar, melhora.
e quando você acorda de manhã é um pouquinho travado para andar, um pouquinho difícil de mexer, mas logo já está mexendo. E quando você faz muita atividade, isso desencadeia a dor. Na artrite, principalmente a artrite derivada do reumatismo, a artrite reumatoide, inverte esse ciclo. Você sente dor no repouso. Só vai dormir relativamente bem, 3, 4 horas da manhã ela acorda cheia de dores. Quando acorda de manhã, além das dores, existe uma situação que a gente chama de rigidez. As mãos não se movem, as pernas são muito difíceis de trocar o passo. Em vez de isso durar segundos, 1, 2 minutos, dura às vezes meia hora. Então essa característica que a gente chama de rigidez matinal e dor noturna, ela é muito característica das artrites ditas inflamatórias. Já a dor da atividade, que piora ao longo do dia, ela é mais ligada à artrose. Muito bem, eu quero agradecer ao doutor José Luiz por as suas belíssimas explicações. Já se encontra aqui nos estúdios a doutora Sinira Soledade, ela que é médica reumatologista e também doutorado em clínica médica pela Unicamp, aceitou nosso convite e brilhantemente está aqui, gente, para entrar na sua casa e responder tudo que a gente precisa saber sobre artrite e artrose. Doutora, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la novamente aqui nos estúdios do Vídeo Saúde, doutora. Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe, muito bem, estou muito feliz. Lembrando que a doutora Sinira é a esposa do nosso grande amigo, doutor Renato Pedro, médico urologista, que já veio aqui e vai voltar, viu, doutor? Viu? Vai voltar aqui no programa, viu? E também quero mandar um abraço ao super Gabriel Fenini, de quantos anos ele tem? 9. 9 anos, Gabriel acompanhando o programa, tá vendo aqui a mamãe na televisão, viu, Gabriel? Que Deus abençoe, tá lá junto com o Vinícius, né? Cuidando muito bem do Gabriel. Doutora, a gente viu artrite, artrose, permanece o mesmo nome ou já mudou a nomenclatura? Como é que é, doutora? Então, a nomenclatura mais recente chama artrose, agora de osteoartrite. É o nome mais novo. Ósteo é osso. Osteoartrite. Porque antigamente a gente via a artrose como uma doença basicamente de desgaste. Tá. A gente sabe que o desgaste é muito importante, mas a artrose também tem um pouquinho de inflamação. É uma inflamação crônica de baixo grau, não é uma inflamação muito grande. Tá. Né? Então, atualmente, o termo médico mais correto, né? Mas a população ainda usa muito o termo artrose, popular, né? artrose. Né? Mas o termo mais correto para artrose atualmente é osteoartrite. Entendi. Doutora, a gente sempre ouve falar assim, tudo que é it é inflamação, né? It, inflamação. Ose é desgaste? Isso, o que é? Então, seria... Vamos usar o artrite e artrose, doutora. Posso usar ainda, né? Osteoartrite, ou seja, mas quando a gente fala artrite, é uma inflamação no quê e artrose é um desgaste aonde? Então, vamos por partes. Então, a artrite, na verdade, ela é um sintoma ou um sinal. Ela não é uma doença. A artrite ela pode ser causada por várias doenças. Tá. Então, por exemplo, um paciente que tem lúpus, que é uma doença autoimune, pode ter artrite. Um paciente que tem gota, que não é autoimune, é uma doença de depósito de cristais de ácido úrico, também pode ter uma artrite. Um paciente que tem artrite reumatoide é um tipo de artrite. Mas o que é a artrite? A artrite é quando a gente vê aquela articulação do paciente inchada, vermelha, dolorosa e quente. Então, é o calor, rubor, o edema e a dor. Então, são esses sinais que são sinais... O calor, o rubor, que é o vermelho. O edema, que é o inchaço. E a dor. E a dor. Olha, esses são anotei. sinais... Você já anotou também? Anota aí. Pega calor, rubor, que é o vermelhidão, o edema, que é o inchaço, e a dor. São os sintomas aí... Da artrite. Artrite. Né? Artrite. Então, quando a junta fica lá vermelhinha, quente, doída, grande, isso é uma artrite. Tá certo? E algumas doenças apresentam artrite. Tá. Agora, a artrose ou osteoartrite, vamos chamar de artrose, que acho que para o público fica um pouco mais fácil para não confundir. A artrose, em geral, ela não apresenta essa vermelhidão, essa inflamação tão forte, né? É um quadro mais progressivo, mais crônico, né? Às vezes tem algum dia que a mão dói um pouquinho mais, o joelho dói um pouquinho mais. Às vezes, quando faz muito esforço, também a dor pode aumentar ou pode dar uma inchadinha, mas ela não é caracterizada por essa inflamação tão forte assim. Ela é um quadro bem mais crônico, mais progressivo de dor, né? E eu posso dizer que a artrite, doutora, assim, ela é mais de momento?
tem pacientes que E têm a uma artrose doença... é mais crônica, mais demorada, a coisa que quando o organismo entrou nesse processo da artrose é mais complicado? O processo da artrose é mais comum na população. Então, uma grande percentual da população tem artrose, que é esse desgaste crônico, lento da articulação. Algumas pessoas têm uma artrose que avança mais rápido. Isso está, como o médico falou ali, relacionado às vezes com a questão hereditária, tá certo? Então, tem uma artrose que avança mais rápido. A artrite, ela, como eu falei, ela pode estar presente em diversas doenças, né? E se aquela doença autoimune, por exemplo, um lúpus, não for tratado, essa artrite pode persistir por muito tempo. Mas na hora que você trata a doença, o que a gente deseja sempre é que a gente consiga controlar essa artrite. Aí ela desaparece. Entendi. Dá o remedinho, ela desaparece. Uma artrite não cuidada vira artrose e o verso também é como tal? Uma artrose pode virar uma artrite, assim? Muito ou a pessoa pode ter isso. as duas coisas? Muito interessante. Então, uma artrite mal cuidada, o que vai acontecer com uma articulação que está inflamada há muito tempo? Ela vai danificando. Uma coisa que está inflamada, tem células inflamatórias ali, está vermelho, tem um processo ali de desgaste muito intenso. Na hora que o corpo tenta reparar aquilo, como a gente às vezes se corta e forma uma cicatriz, certo, né? Essa reparação, às vezes, não é tão eficaz. E aí a articulação perde um pouco de cartilagem, o joelho, o osso, ele cresce de forma irregular e isso aí pode ser uma artrose. Então, uma artrite que não é bem cuidada pode virar uma artrose, né? Que já é um quadro um pouquinho mais sequelar. Pode virar. Okay. E alguém que tem uma artrose, como o senhor perguntou, né? Se por um acaso alguém tem uma artrose e de repente, não sei, vai fazer uma trilha, força muito aquele joelho, né? Ou alguém que já tem uma artrose vai jogar um futebol de final de semana, toma ali um trauma extra naquele joelho, um impacto. Aquilo ali pode inchar e ficar vermelho, fora da característica. Então, ele pode ter um episódio ou outro de artrite associado, né? Pode ter coisas mais episódicas aí. A artrose, então, é mais demorada. Já é um processo já interno, contínuo, geralmente, é mais, né? Contínuo, de desgaste. Agora, existe isso aí, a gente adquire com o passar do tempo ou eu já posso ter uma predisposição genética para ter uma e outra, doutora? No caso da artrose, grande parte da população vai apresentar algum grau de artrose. Assim como o cabelo da gente muda com a idade, a pele muda, a cartilagem e o osso, eles também mudam, né? E dependendo de como a gente vive a nossa vida, existem alguns fatores de risco que predispõem a essa artrose, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com sobrepeso, obeso, né? Então, tem uma carga maior sobre o joelho. Né? A gente sabe que a obesidade hoje em dia, não só a questão da carga, mas tem outros fatores ali também inflamatórios da obesidade que também ajudam a questão da artrose progredir mais rápido, né? A falta de atividade física, o sedentarismo. Alguém que está prestando atenção você? Olha, obesidade, falta de atividade física. Quer ver que ela vai falar de cigarro, de bebida? Quer ver? Quer ver? Olha só, né? Na falta de atividade física, o que acontece? O músculo, ele fica fraco. Então, não tem aquele tônus muscular para proteger a articulação. Então, aquela articulação, às vezes, ela ganha um jogo, uma mobilidade que ela não deveria ganhar, porque aquela musculatura não está ali forte para proteger a articulação. Quando a gente fala de articulação, doutora, assim, o que compõe uma articulação? É o que é o nervo, é a cartilagem? Geralmente é o osso, né? Tem o osso, aí tem a cartilagem, às vezes tem um tecido que a gente chama de tecido sinovial, tem a cápsula articular que envolve, e aí você tem os tendões e os músculos. O que é tem o músculo, né? E para ligar aquele músculo no osso, tem uma corda que a gente chama de tendão, né? Então, tudo isso aí pode fazer parte do conjunto da articulação. A gente vai perdendo, doutora, assim, com o tempo, essa ligação, esse ligamento. Eu pergunto isso porque muita gente, assim, a gente ouve no dia a dia propagandas, olha, tome isso, use aquilo, pegue essa cápsula, ela tem colágeno, ela ajuda na cartilagem, ela isso, aquilo, isso aqui, isso aqui. E aí? Tudo isso tem que ser muito bem indicado, não é
tem muito medicamento no mercado que às vezes as pessoas tomam sem indicação médica e na verdade não estão fazendo um bom uso do seu dinheiro. Entendi. Né? Então, o ideal é que o médico avalie e veja se para aquela pessoa existe indicação de um medicamento ou outro, para a pessoa também não gastar dinheiro à toa, né? Em alguma coisa que não vai resolver o problema dela. Né? Hoje em dia, a gente tenta fazer as coisas cada vez mais específica para aquele paciente, uma avaliação individualizada e ver qual que é o medicamento que é ideal, né? Quando a gente fala de artrose, que é esse processo contínuo, se tem graus de evolução, eu já li a matéria sobre primário, secundário, tem isso também ou não? Tem grau de evolução. Você tem desde uma artrose mais leve, né? Onde você tem um desgaste pequeno na cartilagem, quase não é perceptível, que inclusive, por exemplo, quando você tira um raio-x você não vê, né? Só seria aí no caso de uma ressonância magnética, um exame mais detalhado, até artroses, que você já tem um desgaste tão grande que, por exemplo, você perde o espaço entre um osso e outro. Então, aí o osso fica friccionando com o próprio osso? Basicamente, fica um osso aí junto. É uma dor lancinante, alguma coisa? Dói bastante, aí pode doer bastante. Né? Então, tem graus diferentes de artrose. E você tinha feito uma outra pergunta em relação a... Se essa questão da artrite, da artrose, se ela... Bom, se uma evolui para a outra, né? E se tem um fator hereditário nisso tudo. Isso, né? Em relação à hereditariedade, tanto para artrite quanto para artrose, pode existir um componente hereditário. Tá. Por exemplo, se você olha para a mão da sua mãe, da sua tia, e a mãozinha delas tem aquele dedo um pouquinho mais grossinho, né? Que é aquele dedo de artrose, é bom ficar de olho que você tem uma chance maior de ter. Ou se, por exemplo, tem um joanete na família, né? Quem tem joanete na família vai ter uma chance maior de desenvolver a joanete. Já no caso das artrites, um paciente que tem gota, por exemplo, a gota pode se apresentar como artrite, né? Aquele joelho inchado, doloroso, que é o excesso ou então ácido úrico, que é o excesso de ácido úrico. Se seu pai tem gota e você é homem, você tem uma chance grande de desenvolver gota também. Tem que se cuidar para não desenvolver, porque é uma coisa que dá para prevenir e tratar direitinho, tá certo? Então, sim, existem componentes familiares aí que podem estar associados e elevar o risco de quem tem na família de ter também. Ô, doutora, a gente vê assim muitos atletas assim que em jogos de impacto, etc, que machucam e dói, ou como a senhora falou, joguinho de futebol no final de semana, enfim. E muita gente, assim, no momento de trauma, daquele impacto, daquela dor, daquela batida, enfim, elas usam as compressas, enfim, colocam gelo. Eu gostaria que a senhora falasse assim, compressa quente, fria, gelo. No trauma, né? É gelo. Naquele momento ali. No trauma é gelo. Gelo, por quê, doutora? Gelo. Porque aí, quando você tem um trauma, o corpo vai buscar se defender daquele trauma, né? Então, ele cria uma inflamação, vai muita célula para lá, fica vermelho, quente. O gelo vai fazer o quê? Vai diminuir um pouco aquele processo inflamatório, vai esfriar aquele processo. Literalmente vai esfriar o processo inflamatório. A pessoa está muito nervosa, vai esfriar a cabeça. Vai esfriar. Vai esfriar. Pode pôr o gelo. Na hora do trauma é o gelo. Em algumas outras situações, principalmente quando existe um componente muscular associado, né? Às vezes o pessoal fala, travei o pescoço, né? Ou estou com a lombar travada. Nesses casos onde o componente muscular é maior, em geral o calor ele é mais bem-vindo. Né? O que ele amacia, ele afrouxa? Ele faz relaxar a musculatura, né? Então tira aquela sensação de rigidez. Né? Mas no trauma, gelo. Gelo, qualquer batida, a criança está lá brincando, caiu, se machucou, pode pôr já o gelinho, coloca um pouquinho de gelinho lá que vai diminuir. É bom. Diminui um pouco aquela inflamação, evita de ficar inchadão. Olha que maravilha, gente, quantas informações estamos aprendendo hoje aqui ao vivo com a doutora Senira Soledade. Hoje é o assunto artrite, artrose, ela que é médica reumatologista. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Dá tempo de você ligar para o seu vizinho, ligar para o seu vizinho. Olha, o programa está falando de mim, está falando do meu vizinho. Liga para ele assistir, liga para ela assistir e vai participando, vai interagindo conosco. Esse é o Vida e Saúde, ele é seu. E por ser seu, volta já só para você.